Abra aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante. Se você não estiver com a tua espada, com a tua palavra de Deus, olha aqui que o Nicolas vai projetar. Lucas 1, versículo 5 diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia. Deixa eu já começar aqui a explicar para você. Você vai ouvir falar em Herodes, aí você fala: pastor Júlio, eu ouço esse tal de Herodes em um monte de lugar. Esse homem viveu bastante, hein? Porque ele está aqui em Lucas, ele está lá em Atos, ele está em Mateus, ele lá na frente, Paulo fala sobre Herodes. Que homem que viveu bastante. Na verdade, deixa eu te explicar. Herodes, no tempo de Herodes, rei da Judéia, Herodes era um título de realeza. Então, na verdade, existiram vários Herodes. Você vai ler, se você começar a ler o Novo Testamento, você vai ver que o primeiro foi Herodes o Grande. Foi ele que, na época que Jesus nasceu, mandou matar os meninos na Judéia. Ele pediu para matar em Belém ali os meninos, as crianças. Depois dele veio outros. Herodes Antipas, tetrarca, que mandou matar João Batista, né? Mandou matar Degolado, que mandou prender Jesus, que é esse aqui. Herodes Arquelau, Herodes Agripa I, esse aí mandou matar Tiago à espada, né? Ele mandou também prender Pedro, lá em Atos capítulo 12, é esse Agripa I. Você vai ver Herodes Agripa II. Então Herodes era um título de realeza, ok? Existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Glória a Deus. Vou continuar lendo, tá, meu filho? Mas deixa eu explicar aqui. Vamos voltar de novo à explicação. Pastor, Zacarias, eu já ouvi esse nome lá no livro do Velho Testamento, o penúltimo livro antes de Malaquias. Tem o profeta Zacarias. É esse? Não. Esse aqui é o sacerdote Zacarias. Aquele é outra pessoa. Aquele é o profeta Zacarias. Esse aqui, ele é sacerdote Zacarias, filho de Baraquias, que profetizou. Aquele lá é o profeta Zacarias, filho de Baraquias, que profetizou na época do rei Dário. Aquele lá, tá bom? Esse aqui, ele era o sacerdote na época de Jesus, né? Que Jesus estava nascendo. Então, quando Jesus veio ao mundo, existia esse sacerdote. Era um cargo que tinha no templo. São pessoas que trabalhavam no templo, zelando, cuidando, entre tantas coisas a fazeres que um sacerdote, obrigações que ele tinha que fazer. Ele tinha que oferecer sacrifícios, apresentar crianças, colocar e acender os incensos. Ele tinha que limpar, organizar o templo, entre outras coisas. O sacerdote cuidava. Havia um sumo sacerdote, que ele era o líder, o chefe dos sacerdotes. O sumo ditava todas as ordens, regras, aquilo que precisava fazer, escalava os sacerdotes para eles tomarem conta do templo. Havia uma escala. E Zacarias, ele estava, você vai ver no texto, ao decorrer do texto, que era turno dele, ele estava trabalhando ali, né? Zacarias, filho de Abidias, da tribo de Levi. Ele era da tribo de Levi, ele era um levita na casa do Senhor. O nome Zacarias significa Deus abençoou. Aleluia. E o nome da esposa dele era Isabel, que significa promessa de Deus. Então, quando nós fazemos uma junção dos dois nomes, Deus abençoou com promessa de Deus, fica Deus se lembrou da promessa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. No começo do versículo, nós lemos aqui, versículo 5, e no versículo 6, olha que interessante. Lucas, ele está descrevendo o perfil do casal.
de Zacarias e de Isabel. Perfil que serve para nós como padrão, como modelo, como um exemplo a ser seguido. Porque Lucas, aqui no versículo 6, eu vou ler, está dizendo que eles eram fiéis a Deus, tementes a Deus e justos. Olha o que diz versículo 6: eram ambos justos perante Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Glória a Deus. É exemplo esse casal para nós seguirmos como homens e mulheres de Deus. E eu me lembro que essa semana, se você entrar no meu Instagram, você vai ver uma postagem que eu fiz. Tem um pastor que eu gosto muito, infelizmente ele já faleceu. Graças a Deus, ele dorme no Senhor. Ele morreu, mas com certeza ele está nos braços do Pai, porque ele era um grande homem de Deus, chamado David Wilkerson. E ele deixou várias ministrações e frases abençoadas. Só que a que eu postei é uma frase que nos cutuca, nos faz pensar. A frase que ele diz assim: vivemos em uma triste época em que devemos evangelizar os evangélicos. E é uma grande verdade. Hoje em dia você vê aqueles que deveriam dar bons testemunhos dão mau testemunhos. Aqueles que deveriam falar a verdade não falam a verdade. Porque antigamente, quando você ia de repente numa loja, numa mercearia, você ia fazer algum contrato e você dizia: olha, eu sou crente, eu sou evangélico. Meu Deus, a pessoa falava: não, então é diferente. Você fazia acordo no fio do bigode. Hoje é melhor até você nem falar que é evangélico, infelizmente, porque tem muita gente que não leva a sério a palavra de Mateus 5,37, que diz lá que a sua palavra seja sim, sim ou não, não. E muita gente não preza a palavra, não preza o caráter, não preza bom testemunho, infelizmente, né? Versículo 7 de Lucas capítulo 1: eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados de idade. Veja que duas dificuldades que o casal enfrentava. Ela era estéril e eles eram de idade avançada. Olha que dificuldade que o casal estava enfrentando. Fala a verdade, esse casal precisava urgentemente de um milagre na vida deles. Assim como eles, eu preciso. Se você também precisa, diz assim: glória a Deus. Aleluia. E o Deus do milagre está aqui nesta noite, aleluia. Versículo 8 em diante diz: exercendo ele o sacerdócio diante de Deus. Aqui ele está falando de Zacarias, tá? Quando fala exercendo ele, está falando de Zacarias. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, conforme o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Olha aqui, uma das atividades que o sacerdote fazia. Versículo 10: chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando, porque só um podia entrar, irmãos, os outros tinham que ficar de fora, só quem tinha autorização, e coube a ele nessa hora entrar. Então um anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Mais para frente, no versículo 19, nós vamos ver que o anjo se apresenta, é o anjo Gabriel, o anjo mensageiro. Gabriel, ele é um anjo que sempre que tem que trazer notícia, ele traz, e sempre a maioria são notícias boas. Tanto é que está lá em Lucas 1 também, mais para frente, ele vai anunciar o nascimento de Jesus a Maria. É Gabriel que apresenta o nascimento para ela, as boas novas. Então vamos lá, versículo 12: vendo-o, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. O anjo, porém, lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e tu porás o nome de João. Glória a Deus.
terá satisfação e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, aleluia, já desde antes de nascer, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, para deixar ao Senhor um povo preparado. Glórias a Deus, aleluia. Então eu quero profetizar nessa hora. Levanta sua mão em nome de Jesus. Eu quero dizer para você: o que vai nascer é motivo de celebração, é motivo de alegria para você. E se você crê, diz glória a Deus, dá um sinal aí em nome de Jesus. O que vai nascer é motivo de satisfação, é motivo de alegria, é motivo de regozijo na tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Porque o Salmos 30 no versículo 5, a parte B diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje a tua situação pode até aos olhos humanos ser contrária, mas Deus nessa noite vai virar uma chave, aleluia. E o milagre, a vitória vai chegar, aleluia. Está nascendo, está amanhecendo na tua vida em nome de Jesus, glória a Deus. Eu lembro que quando José foi jogado na cova pelos irmãos, né? Os irmãos, quando olharam para ele, viu um sonhador, viu ali uma pessoa derrotada, mas Deus lá do céu, ele enxergava o futuro governador do Egito, a segunda pessoa mais importante na face da terra. E Deus enxergava o homem que iria cuidar dos seus parentes, iria perdoar seus irmãos, iria cuidar de uma nação, aleluia. Eu lembro também quando ali Davi, ele estava no meio da sua família, a sua família enxergava uma criança, um menino raquítico, né? Uma pessoa, um menino, um marmiteiro que gostava de levar a marmita para os seus irmãos lá no campo de batalha. Mas Deus lá do céu, ele enxergava um futuro rei, um homem segundo o coração de Deus, o maior rei que Israel já teve, aleluia. Então não importa como o mundo te vê, igreja, o que importa é como ele te vê, aleluia. E pode ter certeza, quando Jesus lá de cima olha para você, ele contempla um grande homem, uma grande mulher de Deus, aleluia, glória a Deus. Talvez durante até essa semana, ou talvez até hoje, nesse dia, você talvez ouviu uma palavra contrária a teu respeito, ao teu futuro, dizendo para você: não vai dar certo, você não tem chance, você não vai conseguir, olha, você é um derrotado, uma derrotada, uma palavra contrária, um decreto contrário. Mas nesta noite Deus está quebrando isso na tua vida, em nome de Jesus. O que está nascendo hoje na tua vida é motivo de você celebrar, se alegrar e glorificar o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. E aí, versículo 18, nós paramos no 17, continua 18, meu filho. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Eu sou velho e minha mulher é avançada de idade. Aí, como eu disse, Gabriel vai se apresentar. Versículo 19: respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que fico diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres notícias. E agora ficarás mudo, não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que ao seu tempo se cumprirão. E eu quero dizer para você, igreja, não coloque dúvida nas palavras proféticas que são liberadas sobre a tua vida. Acredite, creia, aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir. Não pense: Deus está demorando. Deus não tarda e não falha.
Ele chega e faz as coisas na hora certa, aleluia. Não duvide das promessas de Deus na tua vida, porque há uma palavra profética vindo na sua direção. Então receba em nome de Jesus. Lembra Tomé, o exemplo de Tomé, quando Jesus ressuscitou, lá em João capítulo 20, a partir do versículo 19, diz que os discípulos estavam reunidos numa célula. Jesus tinha ressuscitado, e aí ele apareceu para os discípulos, mas Tomé faltou na célula. Você imagina como não foi? Eu queria estar lá, eu queria participar desse momento. Estava todo mundo triste, o mestre morreu, e agora o que será de nós? Daqui um pouco o mestre aparece, oh glória, irmão, deve ter sido um reteté, oh meu Deus do céu, deve ter sido uma coisa louca lá, maravilhosa, abençoada, oh aleluia. Como eu queria estar nesse momento, só que Tomé não estava. Tomé ficou desconectado. E o que quando chegou, quando ele apareceu, os discípulos, né? Rapaz, você não sabe o que aconteceu, o mestre apareceu aqui, nós estávamos fazendo a célula aqui, o mestre veio. Tomé falou o quê? Duvido. Estava desconectado. Ele duvidou daquilo que aconteceu. Queridos, eu já disse uma vez, duas, e falo de novo para vocês. Tudo que está escrito aqui eu entendo, eu prego. Aquilo que eu não entendo, eu creio, porque aqui é a palavra de Deus. Se ela falou, está falado. Zé Fini, bateu o martelo, já era. A palavra de Deus, ela é verdadeira, poderosa, ela é infalível, aleluia. Não há contradição nesta palavra. E o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Quando Ele promete, quando Ele fala, Ele cumpre. E se Ele prometeu na tua vida, descansa, porque vai acontecer, está nascendo, aleluia. Eu me lembro que quando nós estávamos lá em São Miguel, na sede, muitas pessoas falavam para mim: não, você vai ser pastor, você tem um chamado pastoral. E eu falei: amém, eu desejo isso, eu quero isso. Mas eu sabia, porque Deus já tinha falado para mim, que esta unção viria do meu apóstolo, seria uma unção vinda da vida dos meus apóstolos, o casal dos, né? Eu não iria para nenhum outro lugar receber essa unção, e nem me auto-intitularia, como muitas pessoas fazem, de uma forma errada, porque ai daqueles que se vocacionar, isso não pode, é antibíblico. Você tem que ser separado por uma autoridade, um líder, né? Uma autoridade espiritual. E eu sabia que era o meu apóstolo que iria me separar. E aí eu lembro que em 2009, se eu não me engano foi 2009, depois até vou confirmar com ele. 2009 ele ficou muito mal, ele ficou internado, mas ele bateu na trave, sabe? E eu lembro que a apóstola estava voltando da visita do hospital, ele ainda estava internado, e eu falei: ei, como é que tá meu líder? Ela falou: rapaz, seu amigo quase pegou no pé de Abraão, viu? Ele bateu na trave. Aí eu falei: mas minha querida, eu sabia. Aí eu falei igual Jesus falou para Marta, né, a irmã de Lázaro. Eu falei: eu sabia que essa doença não era para a morte, mas é para que Jesus fosse glorificado. Eu tinha certeza que não ia acontecer nada, ele vai voltar. Aí ela falou: mas como você tem tanta certeza? Eu disse assim: é porque Deus já me prometeu que quando vir a minha unção pastoral, vai ser através da vida de vocês dois. E como é que vai acontecer se ele morresse? Não ia acontecer, né? Então ele precisa estar vivo. Então eu já sabia que isso ia acontecer. Aí quando eu fui levantado e nós fomos ungidos, né? Houve um culto lindo, eu tenho fotos no Facebook desse dia. Quando eu e minha esposa fomos ungidos a pastores, quando ele terminou de me ungir, aí nós estávamos se abraçando, ele falou no pé da minha ouvido, falou assim: agora eu posso morrer, né? Eu falei: não, pode não, apóstolo. Graças a Deus já tem 6 anos aí, ele está vivo, firme e forte. Ele vai falar: agora eu posso morrer, né? Eu falei: não, tá amarrado, não vai morrer não. Aleluia, glória a Deus. Lembra de Abraão e Sara? Abraão e Sara também eram velhinhos.
Se você for olhar a situação de Abraão e Sara, né, fisicamente, pela ciência, era impossível eles terem filhos. Mas Deus, eita Deus poderoso, Deus de milagre, não há impedimento quando Ele quer agir, meus queridos. E aí nasceu Isaac, o filho da promessa, glória a Deus. E se cumpriu na vida de Abraão e Sara, mesmo sendo velhinhos. Deus cumpriu aquilo que tinha prometido para o patriarca Abraão. Aleluia. Versículo 21, meu filho, posta aí para nós continuarmos lendo. O povo estava esperando Zacarias, preocupado com sua demora no templo. Quando ele saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no templo. Falava-lhes por sinais, pois estava mudo. Aí você vê que foi Zacarias que inventou a Libra, né? Os sinais, né? Estava mudo. Versículo 23. Terminados os dias de seu serviço, voltou para a sua casa. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, engravidou, e por 5 meses não saiu da casa, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que decidiu retirar a minha humilhação perante os homens. Olha que interessante. Você sabe por que ela fala minha humilhação perante os homens? Porque naquela época, uma mulher que não gerava filhos, ela era tratada como amaldiçoada, como seca, como infrutífera. E você vê que muitas vezes podia ser culpa do homem, né? Você vê que desde aquela época, né, irmã Ruth, as irmãs sofrem, né? Tudo vem nas costas das irmãs, né? Oh Jesus, não é de agora que as irmãs sofrem, é desde aquela época, né? Você vê que tudo respingava na mulher, né? E às vezes podia ser culpa até de Zacarias aqui, mas culpavam Isabel, né? Mas depois que abriu a madre, o Senhor fez um milagre e ela concebeu. Ela diz no finalzinho do versículo 25 que Deus cessou a humilhação perante os homens, e ali ela foi honrada, exaltada, reconhecida. Glória a Deus por isso. E olha que outra coisa interessante, no texto aqui que nós lemos, do versículo 21 a 25, diz que Zacarias ele duvidou, mas a sua mulher creu. Essas mulheres é uma bênção na nossa vida, né? Quantas vezes a gente não tem aquele fino, aquela sensibilidade, né? O discernimento. E aí a gente vai fazer alguma coisa e a mulher fala: amor, faz não, eu tô sentindo que vai dar ruim. Aí o homem, né, que é teimoso, ô bicho teimoso é homem, né? Tô falando da minha laia, então posso falar. E aí a gente vai e faz. Aí depois que a gente ouve da mulher, tá vendo? Eu falei. Aí você fica com aquela cara, né, de bolo solado. Aí você não sabe onde enfiar a cara, você fica com vergonha. E a mulher, aí você fala, realmente ela estava certa. Porque a mulher, ela tem sensibilidade. Ela sente quando uma coisa vai dar errado. Homens, precisamos aprender a ouvir e valorizar a opinião das nossas mulheres. Ouça, valorize, ponha na balança e que tenha um bom peso o que essa mulher disser para você, em nome de Jesus. E aqui Zacarias duvidou, mas Isabel creu. E quando ela creu, lá do céu Deus, carimbou. Deus atestou, falou, olha, vai acontecer, aleluia. E olha que interessante, Isabel aqui não precisou ouvir, ela não precisou ver anjo nenhum não, mas ela creu, sem ver e sem ouvir. Ao contrário, como eu falei de Tomé, que só depois que Jesus apareceu de novo, que ele creu, que quando ele não viu, ele não creu, ela não. Aí eu fico imaginando quando Zacarias chegou a primeira vez, né, que ele viu o anjo, ficou mudo. Aí ele chegou na casa dele e começou a fazer os sinais lá para a mulher. E ela entendeu. Quando ele começou a falar, ela, captei, já entendi que o anjo do Senhor apareceu e você não creu, por isso que você está mudo, mas eu acredito, eu creio. E eu quero dizer para você, hoje, nesta noite, talvez você não está vendo, não veja anjo nenhum, talvez você não veja, seus olhos não carnais não conseguem contemplar
uma saída para a situação que você está passando. Você olha e fala assim: eu não enxergo uma solução para a minha situação. Mas eu quero dizer para você: creia nos sinais de Deus, em nome de Jesus. Acredite nos sinais de Deus na sua vida, e o milagre vai acontecer. Aquilo que você precisa vai nascer em nome de Jesus, está nascendo em nome de Jesus. Creia no poder, na fidelidade do nosso Deus que não falha. Aleluia. E outra coisa, nesta noite também, Deus vai calar toda voz contrária que tem se levantado contra você, que tem te perseguido, que tem te caluniado. O Senhor está calando toda voz contrária. Toda incredulidade está sendo silenciada na tua vida, em nome de Jesus. Então, se você crê, dá um glória a Deus, dá um sinal aí, aleluia, glória a Deus. E no capítulo 1, ainda no capítulo 1, só que no versículo 57, meu filho, pula aí, vamos lá na frente, no versículo 57. Aí, eu vou resumir do 57 em diante, que diz que Isabel teve o filho. Esse filho é um menino, ou glória, a alegria do casal, um menino, para continuar a descendência da família. E no 8º dia, quando esse menino nasceu, Zacarias ainda não estava falando, ele ainda continuava mudo. Só que era um costume daquele povo circuncisar uma criança. Depois, se você tiver alguma dúvida, o que é circuncisão, me pergunta que eu explico para você. Depois, fora do microfone, aleluia. Aí ele foi circuncidar o menino, 8º dia, era um costume. E os vizinhos, os parentes deles, quando estavam lá para ver, né, a apresentação do menino, a circuncisão, disseram: ele vai colocar o nome da criança de Zacarias, o mesmo nome dele, para continuar a tradição. Mas Isabel disse: não, vai ser João. Os vizinhos: não, perguntaram para ele: não é Zacarias? Você não vai dar continuidade? Como ele não estava falando, ele pediu uma tabuinha e escreveu: o nome da criança é João, porque não era tão comum naquela época João, era um nome que não era tão popular. E eles disseram: mas na tua família não tem ninguém com esse nome. O nome vai ser João. E na hora que ele falou isso, escreveu, a Bíblia diz que imediatamente e ele começou, a língua dele se soltou, e ele começou a glorificar, adorar, exaltar o nome do Senhor. E aí todos que estavam lá ficaram perplexos e falaram assim: quem será, pois, este menino? A mão do Senhor com certeza está sobre esta criança. Ficaram assustados, né, com tudo que estavam vendo, o milagre que aconteceu na vida de Zacarias, daquela família. E assim nasceu um menino, João o Batista. O nome dele é João, apelido o Batista, porque você sabe que lá na frente ele batizava. João, a voz que clama no deserto, aquele que anunciava o ano vindouro do Senhor, o ano aceitável do Senhor, aquele que anunciava que viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a qual Jesus testemunhou, testificou do próprio João lá em Lucas 7:28, dizendo que dentre os nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que João Batista. Aleluia. Então foi um grande profeta de Deus, poderoso em obras, que batizou muitos, inclusive o nosso Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, meu filho, eu nem preparei nenhuma música, mas deixa Deus te usar, viu? Separa uma música aí para nós louvarmos ao Senhor. E eu quero, enquanto ele está buscando uma música para nós adorarmos, eu quero orar com você. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Até agora
você ficou calado, calada na situação contrária que você estava passando. Só que você estava esperando algo, esperando um milagre, e você estava ali calado. Só que agora é tempo de você abrir a sua boca, de você glorificar o nome do Senhor. É o momento de você exaltar, porque mesmo que você não está vendo, os céus nesta noite está aberto para você, aleluia. Por causa da situação que você se encontra hoje, você muitas vezes fica duvidando do poder de Deus, falando assim: será que vai dar? Será que eu consigo? Será que Deus é na minha vida? Mas não duvide do poder de Deus, porque Jesus pode mudar a sua história hoje, aleluia. Mas Jesus, ele diz para você: abra a tua boca, glorifica, exalta, adora em nome de Jesus. Você pode orar comigo nesta hora?